uma palavra de alerta ao povo de Deus, um alerta ao povo de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre, o tema dessa mensagem é veneno mortal, veneno mortal. Eu quero falar hoje sobre algo que tem intoxicado a igreja do Senhor e que nós sairemos daqui hoje com um antídoto, sairemos daqui hoje com o remédio de Deus que tirará todo o veneno da nossa vida, tudo aquilo que tem tirado a presença de Deus da nossa vida, hoje nós seremos curados, em nome de Jesus. Essa semana eu estava vendo um documentário sobre aquela infecção generalizada, aquela intoxicação generalizada do metanol. Quem ouviu esses casos aí nas reportagens? Que coisa triste. Quero até te desafiar a orar pelas famílias que perderam entes queridos. Tem pessoas agora que estão lutando contra essa intoxicação, estão no hospital, estão num CTI. O Brasil agora importou alguns remédios, né? Comprou alguns antídotos da Associação Interamericana de Saúde, está trazendo aí o governo alguns antídotos, mas é uma coisa terrível. Eu vi um caso hoje de um rapaz que estava entre a vida e a morte, e graças a Deus o Senhor deu vida para ele, ele foi curado e conseguiu restaurar. Ele está com 10% apenas da visão, porque o metanol, ele atinge a visão. E quando eu estava ouvindo aquilo, eu vendo aquele documentário, o Senhor me trouxe um alerta no meu coração que eu queria compartilhar com você. Na verdade, essa intoxicação por essa substância, o metanol, na verdade é um fato jornalístico que está abalando muita gente preocupada, mas existe uma intoxicação que é muito pior do que o metanol, muito pior, e a gente nem percebe. É interessante que eu comecei a estudar o case, né? E eu descobri que o metanol e o etanol são coisas iguais, não tem como diferenciar um de outro. O metanol e o etanol são extremamente iguais, e depois que a pessoa ingere, se for etanol, inclusive o etanol também é tóxico, mas ele não mata em pequenas quantidades, mas se ela bebe, poucos minutos depois o organismo dela começa a ser afetado. E tem duas coisas que mais acontecem com quem toma o metanol, achando que é etanol. O primeiro é a cegueira, e o segundo é a morte. As pessoas vêm a óbito. E eu fiquei impressionado com aquilo, e o Senhor começou a falar comigo sobre uma intoxicação que a igreja de Jesus tem vivido. Recentemente, esse surto no Brasil, que está matando muitas pessoas, na verdade, não é nem 1%, nem 0,1% daquilo que essa intoxicação, que eu vou falar hoje, está matando nas igrejas. Infelizmente as pessoas, elas estão morrendo espiritualmente, porque elas estão intoxicadas, e elas não estão percebendo. Por isso eu creio que hoje Jesus vai ministrar a cura. É noite de Santa Ceia, daqui a pouquinho nós vamos comer o pão, beber o cálice, e toda a intoxicação na nossa alma, Jesus vai curar. Jesus vai tirar a tristeza e vai colocar alegria. Jesus vai tirar a intoxicação do desespero e vai colocar esperança. Tudo aquilo que tem nos matado espiritualmente, Jesus hoje vai curar dentro de nós. E eu comecei a meditar na parábola do joio e do trigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, vou ler com vocês o versículo 24. Mateus 13, 24, olha o que diz a palavra de Deus, palavras de Jesus, uma parábola muito conhecida, mas pouco falada. Diz assim o texto: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram:
o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Olha para mim aqui. Não é interessante como que o joio, ele é muito parecido com o trigo, da mesma forma que o etanol é muito parecido com o metanol? E é uma coisa que eu fiquei pensando. Quem lembra daquela propaganda do Denorex? Parece, mas não é. Quem lembra? Quem lembra? Vocês estão velhos, hein? Entregou a idade dos irmãos. Eu só lembro porque eu olhei no YouTube, irmão. Não tem idade para isso, não. Eu olhei no YouTube. Hoje eu estava lá vendo no YouTube. E eu lembrei dessa propaganda que ficou famosa até em outras gerações, né? Era um remédio para caspa. E aí o locutor dizia, ó, parece remédio, mas não é remédio, né? Denorex. Parece, mas não é. E eu quero que você saiba de uma coisa: nem tudo que parece ser é de verdade. Por que as pessoas morreram com o metanol? Porque acharam que era etanol. Tomaram vodka, tomaram gin, tomaram bebidas alcoólicas, que já é tóxico, mas com o metanol aquilo gerou morte. Acharam que era uma coisa e na verdade era outra coisa. Escute isso. O primeiro alerta que eu quero fazer para o povo de Deus nessa noite é que nem tudo que parece é de verdade. Esse é o primeiro alerta. Guarde essa palavra no seu coração. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós, muitas vezes, estamos sendo enganados com artimanhas de Satanás, mentiras do diabo. Existe uma palavra que é sofisma. O que é sofisma? É uma mentira traduzida de verdade. O inimigo é especialista em sofismas. O inimigo é especialista em intoxicar a igreja do Senhor, colocando mentiras que parecem verdades. Quer ver uma mentira que parece verdade? Tem muito crente aí que, ao invés de valorizar a palavra de Deus e buscar a revelação da palavra de Deus, tem muito crente que está buscando alguém que revela a vida dele, e ele fica atrás de revelador, e que revela CPF, que revela o futuro, e a pessoa vive com base em profecias de homens, e ela acha que aquilo vai mudar a vida dela. Parece de Deus, mas não é de Deus. Tem muita coisa que você ouve, sabe? Hoje em dia a gente vive no evangelho, que é o evangelho do arrepio. Parece que Deus só está onde há arrepio, só está onde há manifestações, pessoas pulando, rodando, e tem muita gente enganada. Eu vou contar para vocês aqui várias histórias que eu já vivi, inclusive de demônios que manifestavam nas pessoas, e muitas vezes a pessoa acha que é Deus, mas é o diabo na vida dela. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Uma vez eu estava num encontro com Deus, e a gente estava no momento de expulsar demônios, e uma pessoa, uma pastora, eu não sabia que ela era pastora, eu era convidado para ministrar no encontro, e eu comecei a orar, e eu colocava a mão na cabeça das pessoas, repreendia os demônios, e muita gente caindo, muita gente manifestando e saindo os demônios, Jesus libertando, porque Jesus tem o poder de libertar as pessoas. E uma pastora, a pastora da igreja, que eu não sabia, caiu endemoniada. Começou a rodar, e eu coloquei a mão na cabeça dela, e ela caiu, até machucou aqui, né? Porque o diabo não brinca. Tem gente que acha que o inimigo é brincadeira. Não é, o inimigo é verdadeiro. Eu não estou fazendo aqui apologia do diabo, não, porque ele já é derrotado. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E eu coloquei a mão na cabeça dela. Parecia que era Deus, mas era o diabo na vida dela. Guarde isso. Tem muito joio que está se apresentando como trigo. A igreja de Jesus está cheia de joio. Pastor, como é que eu me defendo do joio? Primeira coisa, você precisa se certificar que você não é joio. Essa é a primeira coisa.
Se eu sou joio, eu tenho que converter, eu tenho que me entregar a Jesus hoje, e eu tenho que mudar de vida, para que eu passe a dar fruto. Sabe o que diferencia o joio do trigo? É que o joio não tem fruto, não tem resultado nenhum, não serve para nada. Mas o trigo não, o trigo é base de alimento, produz fruto, produz semente, e o trigo tem sustentação. Então, se eu sou joio, a primeira coisa que eu tenho que identificar é que eu sou um joiozinho no meio da igreja de Jesus. Eu vivo criticando a igreja, eu não creio na palavra de Deus, eu vivo numa vida fria, distante de Deus. Então eu tenho que converter, e eu tenho que me tornar trigo. Dá um glória a Deus aí. Como me defender do joio? Como saber que é joio e não é trigo? Número 1 é ver se você é, e se for, conserta. Eu também tenho que consertar. Número 2 é olhar os frutos das pessoas. Jesus declarou assim: pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Tem muito joio falando bonito, tem muito joio que te seduz nas palavras, tem muito joio que prega uma Bíblia falsa, mas que não tem fruto. Quer seguir uma pessoa que Deus colocou na sua vida? Analisa ela e veja se ela tem fruto, se ela permanece, se ela tem uma vida de oração, se ela é ganhadora de almas. Porque se for joio, Jesus está dizendo: olha, o joio está no meio do trigo e foi semeado. O reino de Deus é como uma plantação de trigo, onde está cheio de joio. E se é joio, fique observando e não faça nada. Essa é a terceira questão. É a terceira questão que eu aprendo com essa história. O alerta para o povo de Deus é o seguinte: nem tudo que parece trigo é. E se eu sou joio, eu tenho que virar trigo, número 1. Número 2, eu tenho que olhar para os frutos, para ver se as pessoas que estão ao meu redor são trigo ou joio. Se for trigo, eu fico junto, se não for, eu fico alerta. E número 3, Jesus fala assim: com joio você não faz nada, com joio quem vai fazer é o meu Pai. Jesus dizendo, o joio, olha que coisa pesada, olha que ensinamento pesado. Tem muito crente justiceiro querendo resolver os problemas dos joios da igreja. Jesus manda não fazer nada com os joios. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa com joio sem experiência, você acaba destruindo o trigo. Então com joio você não mexe, com joio você só fica alerta. Deve ter joio lá no seu local de trabalho, fique esperto. Deve ter joio lá na sua família, fique esperto. Ore por ele para que ele converta. Prega para ele, fala de Jesus para ele, mas não se levante contra os joios. Não queira cortar o joio não. Jesus falou assim, na hora da colheita, em que o Pai enviará os ceifeiros, nesta hora vai se separar o joio do trigo. Quem é que vai separar o joio do trigo? O nosso Deus, no dia que Jesus voltar para buscar a igreja. Nem tudo que parece é. Então, primeira coisa, eu queria que você identificasse hoje mesmo, antes de meia-noite, se você é joio ou trigo. Irmão, se tu fores joio, converta-te. Primeira coisa. Segunda coisa, faça uma listinha de possíveis joios que estão te influenciando. E número 3, fique alerta e não faça nada com essa pessoa, só ore por ela. Essa palavra é uma palavra de alerta. É noite de Santa Ceia, é noite de concerto, e eu estou pregando aqui para uma igreja que crê na volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que num piscar de olhos, nós os vivos seremos transformados, e um dia, brevemente, nós nos encontraremos com Jesus, seremos arrebatados até os céus, e esta igreja que está à espera da volta de Jesus, precisa ser alertada sobre isso. Sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está plantando joio na sua vida e na vida da igreja todo dia. E tem gente sendo enganada. Parece trigo, mas é joio. Parece etanol, mas é metanol. Está te matando, irmão.
Toma decisão na sua vida hoje, meu amado irmão. Hoje a mesa está posta. Toma uma decisão na sua vida hoje de consertar a sua vida, de ir rumo a Jesus de todo o coração e tirar os joios da sua vida. Esse é o primeiro alerta. Preparados para o segundo alerta? São só 3. Vai ser rápido. Primeiro alerta, nem tudo que parece é. Segundo alerta, que nós precisamos aprender aqui nesta noite para a gente refletir. Segundo alerta, que é um alerta espiritual. Eu quero falar um pouquinho sobre a intoxicação do povo de Deus. O que é que está intoxicando esse povo? O que é que está matando as pessoas? E para isso, eu vou usar aqui algumas histórias da palavra de Deus para que a gente reflita. A primeira história está lá em Mateus 23. Mateus 23, versículo 27. Coloca para mim, por favor. Olha o que Jesus falou. Queria que você prestasse atenção nessas palavras de Jesus. Só um parênteses aqui. Só um parênteses. Não lê ainda não. Tira para mim, por favor. Não lê ainda não. Faz suspense aí, irmão. Isso. Olha para mim aqui, bem nos meus olhos. Tem gente que acha que Jesus é mimimi. Só fica falando palavrinha bonita. Ah, eu te amo. Tem gente que acha que o evangelho não é confronto. Eu tô vivendo numa geração que eu acho que você vai concordar comigo. Ninguém gosta de ser confrontado com nada. E aí criaram um Jesus, que é um Jesus que só passa a mão na cabeça. E aí todas as vezes que eu vejo textos como esse aqui, tem gente que assusta. A pessoa fala assim, meu Deus, como é que Jesus falou com os fariseus? Olha, eu queria que você reparasse as palavras que Jesus usou para falar com os fariseus. Olha as palavras de Jesus, agora coloca aí. Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Sabe o que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é aquela que acredita na mentira dela. Hipócrita. Jesus chama os fariseus de hipócritas. Eles eram os religiosos. E ele fala assim, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus ama o pecador arrependido, mas Jesus confronta com veemência todo pecador que arrota a santidade. O evangelho não é para a gente ficar falando que a gente é melhor que os outros. Não. Evangelho é para a gente dobrar os nossos joelhos e todo dia dizer, eu preciso converter Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. É por isso que eu estou pregando para uma igreja hoje que vai morar no céu e que nós entendemos o que é o arrependimento. Jesus, olha para aqueles camaradas ficavam orando bonito, sabe essas pessoas que oram bonito? Eles tinham palavras bonitas, tinham críticas à religião, aos religiosos que estavam contra eles. Eles eram eloquentes, eles jejuavam e todo mundo sabia que eles estavam jejuando. Eles davam esmola e eles divulgavam que estavam dando esmola. E aí Jesus chegando, irmão. Olha o alerta ao povo de Deus. O que é que está intoxicando a igreja? A primeira coisa que está intoxicando a igreja é o veneno, guarde isso, o veneno da aparência. O veneno da aparência. O que é metanol na igreja de Jesus hoje? É gente que parece ser santa, mas por dentro ele está podre. Não adianta nada você enganar pessoas. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colherá. Sabe o que nós precisamos? Hoje é dia disso. Rasgar as nossas vestes. Tirar toda a hipocrisia da nossa vida. Reconhecer quando falamos errado, quando erramos, quando fomos religiosos e abrirmos totalmente o nosso coração para Jesus, porque a estes Jesus declara, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe o que está envenenando a igreja hoje? É uma série de pessoas hipócritas, que eu tenho um pecado, só que o meu pecado é diferente do pecado do Antônio, então eu falo do pecado dele, e ele fala do meu pecado. O que ele faz de errado, eu não faço, então eu vou lá e julgo ele.
E o que ele não faz de errado, eu faço. Então ele vai lá e me julga. E fica as pessoas julgando umas às outras, condenando ao inferno pessoas que Jesus quer salvar. E essa hipocrisia está destruindo a igreja, está matando a igreja está no CTI. Porque as pessoas vivem de aparência. Irmãos, eu creio num Deus que está preparando uma igreja nova para morar no céu, e Ele está santificando o seu povo. Não é sobre o que eu mostro para você, não é a roupa bonita que eu visto que você veste, não é sobre o dinheiro que eu tenho, não, é sobre a verdade de Jesus dentro de mim. Se eu me arrepender dos meus pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para me perdoar. Então, esse veneno da aparência tem que ser quebrado do nosso meio. O metanol da aparência é mais ou menos assim: eu fico o dia inteiro falando dos irmãos. Normalmente quem vive assim, fica o dia inteiro falando dos outros, porque ele vive envenenado, ele está intoxicado pela aparência. Então, o metanol da aparência, a intoxicação da aparência faz a gente ficar na rede social o dia inteiro criticando todas as igrejas, criticando todos os pastores, criticando a conduta das pessoas, e nós não olhamos para nós mesmos. Isso está te matando, irmão, isso está me matando. Chega! O verdadeiro evangelho não tem máscaras. O verdadeiro evangelho traz à tona toda a realidade, e ele nos cura e nos transforma de uma vez por todas. Esta noite é uma noite de nós tirarmos as máscaras, tirarmos a aparência. Parece que nós vivemos como igreja num grande teatro, e a gente fica escondendo pecados dos outros. Não adianta você esconder, porque Deus está vendo. Então é hora de você se abrir e dizer: eu pequei e eu preciso de Jesus, e ponto final. E todos nós somos assim, meu Deus do céu. Não tem um sequer, a Bíblia diz, nenhum sequer que não peque. E essa aparência está matando as pessoas. Número 2, qual é o segundo veneno que está matando as pessoas? Eu chamo esse veneno de veneno da comparação. Veneno da comparação. Lá em Gênesis capítulo 4, a Bíblia conta a história de Abel e Caim. Eu acho que você já deve ter ouvido essa história. E é muito impressionante como é que Caim, ele tinha tudo para fazer o que é certo. Mas o que Caim fez? Caim decidiu se comparar com o irmão. Caim decidiu comparar a sua história com a história do irmão. Ele começou a olhar para o irmão e falar: por que o meu irmão agradou a Deus com a sua oferta e Deus não se agradou da minha? Por que o meu irmão agradou mais a Deus? E esta comparação gerou uma tragédia na família. A Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim. Caim fica com inveja, então Caim mata o seu irmão. Tem muita gente que está vivendo esse veneno na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui nos meus olhos. Eu não sei se esse é o seu problema. Se for, Jesus hoje está me usando, e nessa noite o Espírito Santo vai te curar. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que é seu, é seu. O que Deus reservou para você, ninguém tira. O que Deus determinou para mim e para a sua vida é nosso e acabou. E não adianta eu ficar querendo a vida do outro. Eu preciso aprender a viver a vida que Deus preparou para mim, e viver a plenitude do que Deus quer de mim, e ponto final. Sabe o que está envenenando as pessoas hoje? As pessoas ficam o dia inteiro, aqui não porque vocês são crentes, mas lá fora, o povo lá fora fica o dia inteiro nas redes sociais, comparando a vida deles com a vida dos outros. Por que o fulano mora naquele lugar e eu não moro? Por que ele tem aquele carro e eu não tenho? Por que ele fez aquela viagem e eu não faço? Por que ele tem aquela condição e eu não tenho? Eu quero chegar na posição dele. Os influencers, não estou falando de todos não, mas a maioria usa um gatilho da comparação para fazer as pessoas comprarem curso e viverem uma vida o tempo inteiro na expectativa de que elas um dia se tornarão como eles. Só que o que eles vendem na internet, em sua maioria, é tudo fake news. Que é isso, pastor? Eu conheço aquele influencer. Irmão, coloca carinho nas minhas palavras, eu não estou falando de todos. Toda generalização é burra. Não estou falando aqui do geral, mas estou falando o seguinte: as pessoas estão ganhando dinheiro com esse veneno chamado comparação.
E aí Jesus fica de lado, porque a gente deixa de crer em Jesus, a gente deixa de amar Jesus de coração e crer que Ele está no controle da nossa vida, porque nós tomamos o controle e queremos ser como aquela pessoa da internet. Hoje em dia a moda é ser pastor de internet. Hoje em dia as pessoas, elas seguem pastores na internet e elas falam assim: aquele pastor é de Deus, o meu pastor não, meu pastor é um pecador. Mas aquele lá que eu vi na internet, aquele lá é homem de Deus. E elas ficam comparando pastores, comparando a vida delas com os influencers da internet. E isso vai destruindo a pessoa. E a fé em Jesus vai acabando sem a gente ver. Porque a gente está na expectativa de que o nosso trabalho, de que o nosso esforço vai fazer a gente chegar no local que aquele influencer chegou. E a gente está comparando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é tudo o que nós precisamos, e se nós confiamos nele de verdade, na hora certa, Ele nos colocará no lugar que Ele mesmo prometeu para nós. Pastor, mas eu já tenho 50 anos, eu já tenho 70, eu já tenho 80, os adolescentes hoje falam assim: eu já tenho 15 anos e ainda não fiquei rico. Você já tem 15 anos, irmão? Repete, eu já tenho 15 anos. Outro dia eu vi um podcast de 2 adolescentes conversando. E aí um falava para o outro assim: não, porque esse negócio de escola, isso está fora da moda, agora eu tenho que investir, eu tenho que ser um investidor. 12 anos. E os adolescentes estão morrendo, muitos deles estão ficando depressivos, porque ficam olhando para isso e ficam se comparando à vida desses homens e mulheres da internet. Irmão, essa maldição está quebrada, esse veneno hoje será desfeito. Jesus é o antídoto contra toda comparação. Toda comparação do nosso coração, hoje Jesus vai tirar. Eu não tenho que ficar dizendo: a igreja do fulano é melhor. Eu não tenho que ficar dizendo: aquele irmão é melhor. Eu não tenho que dizer que o carro daquele é melhor. Não, o que Deus preparou para mim é meu. A vitória do meu irmão, glória a Deus por ela. E juntos nós vamos chegar no local que Deus preparou para nós, na hora certa. Então esse veneno hoje, Jesus vai curar. Dá um glória a Deus aí. Terceiro veneno. Veneno que está matando mais que o metanol. É o veneno da autossuficiência. Eu faço, eu consigo, eu posso. Esse veneno hoje em dia é plantado aí pelo evangelho coach. Você consegue, você é forte, você é poderoso. E a gente está aprendendo há muito tempo na igreja de Jesus que quando nós determinamos, Deus faz. E tem gente que está tão envenenado com isso que ele fica frustrado. Quando ele fala alguma coisa e Deus não faz, ele fica frustrado. E a gente esquece que Deus é dono de tudo. Ele vai fazer na hora que Ele quiser, e que eu não sou autossuficiente. Muito pelo contrário, eu e você, nós somos dependentes. Tem alguém dependente de Jesus aqui hoje? Aleluia. O seu negócio é dependente de Jesus, o seu casamento é dependente de Jesus, o seu futuro é dependente de Jesus. O que Jesus quer fazer, Ele vai fazer, e tudo nós dependemos dEle. O veneno da autossuficiência, ele diz assim: o homem é poderoso para fazer o que ele quer. O veneno da autossuficiência prega força e autoconfiança. Se você confiar em si mesmo, você conseguirá. Esse veneno, ele muitas vezes é traduzido em livros de autoajuda. Não sou contra livros de autoajuda, não sou contra. Mas muitas vezes, incutido naquele livro, tem uma ideia contrária à Bíblia. Nós aprendemos que eu não sou suficiente. Tudo que eu faço, o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele conclui: miserável homem que sou. Paulo está dizendo isso, meu Deus do céu. E a gente não, a gente fala: não, eu consigo, eu aprendi que eu posso.
Aí usa o texto distorcido: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esquece de ler o texto anterior, o contexto que diz: eu posso passar necessidade, eu posso passar fartura, portanto eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em abundância ou em necessidade. A autossuficiência é o veneno que faz o homem esquecer que quem sustentou ele até aqui foi Jesus. A autossuficiência é o veneno que destrói as pessoas paulatinamente. A gente vai acreditando em nós mesmos, e aí Deus vai ficando de lado. Você começa a ganhar dinheiro, sua empresa começa a faturar muito, você fala: o quê? Eu ir na igreja mais, agora eu vou ganhar dinheiro. Você começa a faturar muito, e você esquece de orar no começo do seu dia, você já não ora mais. Você começa a ter o reconhecimento das pessoas, e aí o tempo vai passando, você fala assim: eu sou o cara, todo mundo gosta de mim, e Jesus fica de lado. Esse veneno está matando mais que o metanol. As pessoas estão na CTI espiritual, estão deixando de alimentar da fonte que é Jesus. Mas hoje a boa notícia é que Jesus é o antídoto contra toda a autossuficiência. Nós vamos sair daqui, irmãos, colocando a nossa cara no pó e declarando: o Senhor é tudo e nós somos nada. Sansão, ele foi contaminado pelo veneno da autossuficiência. Um dia ele achou que não precisava mais de Deus. Um dia ele achou que era forte por ele mesmo. E ele então quebrou a cara e teve um final de vida trágico pelo veneno da autossuficiência. Sansão acreditava que a força que ele tinha era dele, e não percebeu que a força que ele tinha vinha de Deus. Nessa noite eu quero declarar sobre a mim e sobre a sua vida: o Senhor nos sustentou até aqui, e eu declaro em nome de Jesus, o Senhor conduzindo o nosso futuro, Ele sendo o nosso guia, porque Ele sim é suficiente para nós. Jesus é suficiente. Quer ver mais um veneno que está matando as pessoas? Pastor, não vai acabar a lista não? Calma, irmão, vai acabar. Respira. Esse aqui é pesado, hein? Veneno da ganância. Ah, esse veneno normalmente vem de um disfarce. É a ganância disfarçada de bênção. A pessoa está sempre querendo mais, e esse querer mais corrói o coração dela e a dependência dela de Deus. Esse veneno mata mais que o metanol. Você ficou preocupado com a crise do metanol? Eu também fiquei. Mas mais preocupante é o veneno da ganância infectando o povo de Deus. As pessoas estão nas igrejas hoje querendo mais. Se Deus derrama uma bênção hoje, ao invés delas agradecerem, elas começam a dizer: Pai, eu quero mais. E as pessoas querem mais dinheiro, mais poder, mais fama, mais reconhecimento, mais salário, mais lucro, mais. E esse mais está tirando Jesus e está colocando um veneno no seu coração. A gratidão é o antídoto contra a ganância. Se você entende, se eu entendo que Jesus nos deu tudo que nós temos, e tudo que nós temos é suficiente e é maravilhoso, nós somos gratos a Deus. E se Deus quiser dar mais, amém. Mas se não quiser, glória a Ele. A ganância, ela é um veneno que transforma a bênção no ídolo. A bênção vira digna de honra e glória. A pessoa que vive debaixo desse veneno, ela começa a ficar viciada em vitória. E quando vem a derrota, ela se frustra e cai em depressão. Uma pessoa que é gananciosa e que tem o veneno da ganância, ela não percebe que tem, ela está envenenada, mas ela continua sempre em nome de Deus querendo mais. E ela diz: se Deus me deu agora, amanhã Ele me dará mais. E isso se torna um vício e Deus fica de lado. A partir de agora quem manda é a bênção. Você conhece gente que é viciada em bênção? Estou inventando esse vício aqui agora. Tem gente que é viciada em bênção. E ela está na igreja não é para buscar Deus. Deus é só um detalhe.
Deus é só o meio dela receber bênção. E a pessoa fica fazendo barganha com Deus, e ela fica viciada naquilo, e aquilo é um veneno, aquilo é uma dopamina, aquilo passa a ser um prazer. Eu preciso receber, aí eu vou fazer essa campanha porque agora Deus vai me dar. Aí Deus dá, porque Deus é misericordioso, Ele dá mesmo. Mas aquilo vai substituindo Deus, e a partir de algum momento aquela pessoa deixa de buscar a Deus para buscar as bênçãos que Deus dá. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus decidir não te abençoar, como será o seu comportamento? Se Deus falar para você, não, eu não quero te dar isso, Ele é Deus, o que você vai fazer? Não, pastor, Ele tem que dar. Ele tem que dar, eu aprendi que Ele tem que. Irmão, não tem que nada. Ele é Deus, e a presença dEle vale mais do que qualquer bênção. O dia que nós entendemos isso, nós seremos curados da ganância, e nós caminharemos sempre olhando para Cristo e olhando para a eternidade. O veneno da ganância, ele é tão pesado, ele é tão complicado, que Judas, quando ele foi envenenado por esse tóxico, Judas, ele foi capaz de vender Jesus pelo dinheiro. Vendeu Jesus pelo dinheiro. E a gente critica Judas, né? Esse Judas aí é um traidor. Quantas vezes nós deixamos Jesus de lado por algo que nós queremos conquistar? Jesus fala uma palavra negativa, mas a gente teme, a gente vai atrás. Quantas vezes que a gente abre mão de Jesus por causa de coisas nossas? Vamos falar de nós, vamos parar de falar de Judas? Vamos falar de nós? A gente deixa Jesus por qualquer coisa, por qualquer razão. Mas nessa noite, Jesus vai curar a gente da ganância, e nós sairemos daqui buscando 100% a Ele. Dá um glória a Deus aí. Eu vou terminar. E eu termino com talvez o pior de todos os venenos. Eu chamo esse veneno de veneno da indiferença. Esse veneno é tão pesado que ele faz a pessoa desacreditar de todos os outros venenos. A pessoa que é indiferente, ela está num culto como esse, e ela fala assim: esse pastor aí, mais uma palavra, isso não é para mim, isso é para outro. A pessoa que tem o veneno da indiferença, ela é incapaz de buscar a Deus num ambiente de um culto. Ela é indiferente. Para ela, aquilo é só emocional. Uma pessoa indiferente, a Bíblia diz que Deus olha para essa pessoa, gente que não é nem quente nem fria, o Senhor chama de morno. Essa pessoa, a Bíblia diz que Deus vomita ela, porque esse veneno é tão mortal que ele não tira a pessoa da igreja, mas ele tira Jesus de dentro da pessoa, e a pessoa está dentro da igreja. Ela é indiferente, nunca é com ela. Ela não tem mais aquela paixão por Jesus. Ela foi picada por essa mosca. Ela foi infectada por esse tóxico. E ela então se tornou indiferente a tudo que Deus fala e a tudo que Deus ministra. Uma pessoa que tem esse veneno, ela não sabe o que é chorar mais na presença de Deus. Uma pessoa que tem esse veneno, ela vai ao culto para cumprir tabela. Ela cumpre uma religião. Uma pessoa que tem esse veneno, ela não entende que tudo que ela faz é para glorificar a Deus. Então no negócio dela, Deus não se mistura. É como se Deus fosse água e o negócio dela fosse óleo. É tudo separadinho. Então ela cria gavetas na vida dela. Não, eu agora sou crente, então eu vou para a igreja. Não, eu agora vou fazer negócio, então eu faço negócio do meu jeito. Não vem Deus dar pitaco no meu negócio não. Eu agora vou casar, eu escolho a pessoa que eu vou casar. Não vem dar pitaco não, porque quem decide sou eu. Eu agora vou tomar essa decisão. E a pessoa se torna indiferente a Deus. Hoje eu estou pregando aqui para um povo que é sábio e que não vai achar que eu estou brigando com você, porque eu não estou. Mas eu estou pregando aqui para um povo que entende a palavra de Deus e que vai, em nome de Jesus, tirar do seu coração toda a indiferença e buscar a Deus de todo o coração a partir de hoje. Olha só, esse veneno é tão mortal
é tão destrutivo que o diabo nem precisa gastar tempo em tirar a pessoa da igreja. O negócio é tão pesado que a pessoa, ela está no ambiente dos crentes, mas ela, aqui, ó, a posição dela, não muda nada. Tudo que é pregado, ela vai na célula, ela não tem testemunho para contar, a vida dela é indiferente, ela está cauterizada, o coração dela não queima mais por Jesus. Irmão, essa palavra é uma palavra de conserto para a nossa vida. Jesus quer mudar isso. Jesus não quer olhar para nós e falar: puxa vida, vocês estão indiferentes a mim. Não, Jesus quer ver um culto como esse, e a presença dele tem que ser tão real no nosso meio, que nós temos que perceber de forma clara o que Deus está fazendo. A igreja de Jesus não pode ser indiferente àquilo que o Senhor está fazendo. Eu já estou vendo Deus fazendo coisas aqui no nosso meio. Tem 3 anos que essa igreja está aberta, e tantas coisas Deus tem feito no nosso meio. Não seja indiferente ao mover de Deus na sua vida. Não seja indiferente aos livramentos que Deus fez. Não seja indiferente ao cuidado, ao lugar onde Deus te tirou e te levou agora para um novo lugar. Não seja indiferente à presença do Espírito Santo na sua vida. Sintomas da indiferença. Enquanto o metanol faz a pessoa perder a visão, a indiferença faz a pessoa perder a paixão. Enquanto o metanol faz a pessoa morrer fisicamente, a indiferença faz a pessoa morrer espiritualmente. A indiferença traz uma coisa chamada dureza de coração. A indiferença tem um outro sintoma, que é o sintoma da crítica. Tudo é motivo de criticar. E a indiferença traz uma outra coisa, que é o cansaço espiritual. A pessoa começa a orar durante 30 segundos, ela já cansa e não quer saber mais de orar. Isso é a indiferença. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que o Senhor está dizendo? Vai haver indiferença nos últimos tempos. A frieza da indiferença não vem de fora, como o metanol é ingerido, não. A frieza da indiferença vem de dentro do coração, uma vez que nós deixamos ela entrar. E nessa noite eu queria falar rapidamente sobre o antídoto. O antídoto para todas as intoxicações causadas por esses problemas que eu disse. Quem quer receber esse remédio hoje aqui? Não seja indiferente. O remédio de Jesus para a nossa vida hoje será ministrado sobre todos aqueles que buscarem. E esse remédio, o remédio contra a indiferença, o remédio contra a religiosidade, o remédio contra a comparação, é o próprio Cristo. 1 João capítulo 1 versículo 8, leia comigo esse texto. 1 João capítulo 1 versículo 8, olha aqui o remédio, o antídoto contra todas essas intoxicações. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Toda intoxicação espiritual é curada por uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. O que eu e você temos feito que tem desagradado a Deus? O que é que nós estamos intoxicados? Se nós confessarmos a Ele, se nós olharmos para nós e vermos a nossa maldade, e olharmos para Ele e vermos a santidade dEle, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos curar. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer curar o seu povo através do arrependimento. Não existe evangelho genuíno sem arrependimento. Uma vez eu perguntei para um crente, ele tinha feito tanta coisa errada, perguntei para ele assim:
Você se arrepende de alguma coisa que você fez? Ele falou: pastor, eu não me arrependo de nada. Eu fiquei pensando, como um crente fala a palavra? Eu até entendo que uma pessoa não crente fala isso. Agora, como é que alguém que crê em Jesus fala assim: eu não me arrependo de nada? Meu Deus do céu! A base do evangelho é eu olhar para mim e falar: puxa vida, eu não vejo bem nenhum em mim, por isso que eu corro para Cristo. É a única religião onde o mérito não faz sentido. Não é sobre o meu mérito a salvação, é sobre o que Cristo fez na cruz por mim. Portanto, eu olho para mim e digo: eu não tenho nada de bom, portanto eu preciso de Cristo. Esse é o antídoto. Isso vai mudar a sua vida. Você terá sua família transformada, o seu casamento vai mudar, o seu negócio vai mudar, o seu futuro vai mudar, se você se arrepender dos seus pecados e dizer: eu preciso de Cristo. Esse é o antídoto. E eu vou te ensinar aqui o segundo antídoto. Esse aqui é um pouquinho mais específico. O primeiro é o arrependimento, e o segundo, sabe qual é o segundo antídoto que gera transformação na nossa vida? Ouve aqui, ó. Confronto. Confronto. Sabe por que tem muito crente que não muda de vida? Porque ele não se deixa ser confrontado por ninguém. Isso aqui muda a sua vida. A Bíblia diz que aquele que se deixa ser corrigido, esse encontra sabedoria. Se você quer crescer, deixa eu te dar aqui o segredo. Pare de ficar isolado e procure um crente em Jesus para te confrontar em amor e para te ajudar. Pastor, mas ninguém pode saber do meu pecado. Então continua com o seu metanol aí, vai. Se você quiser ser curado, peça alguém de Deus para olhar para você e te ajudar. Quer mudar de vida? Tome a decisão de ser confrontado por alguém de Deus. Isso transforma tudo. Quando Davi pecou, sabe o que Deus fez? Mandou o profeta Natan lá. E Natan colocou o dedo na cara e falou: ó, tudo que eu falei aqui, essa história que eu falei, esse homem é você. E Davi então caiu em si. E Davi escreve o salmo mais bonito da Bíblia, na minha opinião, o Salmo 51. Ele escreve: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi se arrependeu porque foi confrontado. E a igreja de hoje não, discipulado, falar da minha vida para os outros, eu ter alguém que me acompanhe, eu ter alguém que me pastoreia, isso aí é coisa do passado. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que ninguém é pastoreado. Todo pastor é gente boa até ser o seu pastor. Tem gente que vai pulando de igreja em igreja, porque o pastor corrige ele, ele fala: o quê? Esse pastor vai me corrigir? Eu não me submeto. Aí ele vai trocando de igreja, ele vai trocando de pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você: deixe ser pastoreado por alguém, deixe alguém olhar nos seus olhos e falar para você aquilo que você tem que mudar, não com arrogância, com amor, e deixe alguém ser usado por Deus para te construir alguém melhor. Esse antídoto vai mudar a sua vida. E nessa noite eu termino essa palavra profetizando: chegou o tempo de nós sermos curados de toda intoxicação espiritual. O Senhor nessa noite está transformando esta igreja num grande hospital, e Ele está curando a nossa alma e nos dando um futuro novo na sua presença. Quem recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar.